Aula 12, capítulo 5, estrutura de Josué. A estrutura de Josué é realmente um pouco simples. Podemos realmente dividi-lo em duas partes principais. Os primeiros 12 capítulos formam uma unidade que transmite a invasão e conquista. Há certos elementos importantes. No capítulo 2 temos Josué enviando espiões para espiar a terra. No capítulo 3 temos o relato da travessia do Rio Jordão. No capítulo 6 temos a Batalha de Jericó. A história da Batalha de Jericó é realmente um composto de dois relatos que foram entrelaçados em uma única narrativa. Assim, em um deles, os guerreiros de Josué parecem marchar em silêncio ao redor da cidade 7 vezes. Em outros, os sacerdotes carregam a arca ao redor da cidade 13 vezes. Os estudiosos creem que há dois relatos diferentes aqui tecidos. O capítulo 8 descreve a vitória em um lugar chamado Ai, que está perto de Jericó. O capítulo 9 conta a história dos gibeonitas, que se junta aos israelitas, pois eles são um grupo local que parece se juntar a eles. E em seguida, 10 e 11 nos dão mais duas campanhas militares. No capítulo 11 temos declarações sumárias. Em Josué 10:40 lemos: Então Josué derrotou toda a terra, a região montanhosa e o Negeb, que é o deserto aqui para o sul e a planície. Assim você tem a região montanhosa, a terra baixa e as encostas e todos os seus reis. Nada deixou, mas totalmente destruído tudo que respirava. O capítulo 11 continua a salientar que Josué completou a tarefa que havia sido iniciada por Moisés. No capítulo 15, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés tinha ordenado a Josué. E assim Josué o fez. Não deixou nada por fazer de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Novamente no versículo 23 a insistência: assim Josué conquistou todo o país, assim como o Senhor prometera a Moisés. E Josué atribuiu a Israel compartilhar de acordo com as suas divisões tribais, e a terra teve sossego da guerra. Assim os capítulos 13 e 21 passam a descrever a divisão da terra entre as tribos, e então nós temos algum tipo de arrumação no final. Os capítulos restantes são apêndices. 23 é um discurso de despedida e 24 é uma renovação da aliança em Siquém, que dá a tudo uma boa conclusão. Assim, a narrativa na primeira parte de Josué, Josué 2:12, descreve os israelitas invasores como uma confederação organizada de 12 tribos, cuja conquista é realizada em algumas batalhas decisivas, sob a liderança militar de Josué. E os cananeus, desunidos, oferecem pouco ou nenhuma resistência. Eles estão paralisados por um medo que é enviado por Deus. Todos aqueles que foram conquistados são colocados para proibição ou herem, que é a devoção sagrada de objetos e pessoas a Deus, o que implicou em matá-los. Então, eles foram totalmente destruídos. Assim, a primeira metade do livro de Josué contém um relato idealizado e simplificado, segundo o qual os israelitas conseguiram, em um período relativamente curto, tomar a colina central do país, confinando os filisteus a uma pequena faixa aqui na planície costeira, à esquerda, perto do Mediterrâneo. Nós vamos chegar aos filisteus em 1 minuto. O relato da conquista de Josué 2:12 está preocupado em expressar a ideia básica de que as vitórias de Israel não teriam sido possíveis sem Yahvé, sem a sua ajuda maravilhosa. Foi Yahvé que dividiu o Jordão perante eles. Foi Yahvé que derrubou os muros de Jericó. Foi Yahvé quem colocou medo nos corações dos cananeus. E Yahvé estava presente em todas as batalhas. A arca era um sinal visível da sua presença e marchava diante deles. E logo após as conquistas, os representantes de todas as tribos de Israel vão se reunir e fazer um pacto solene em Siquém, para ser o povo de Yahvé, para somente adorá-lo. E de acordo com o livro de Josué, a estrutura tribal de Israel assumiu a sua forma clássica neste momento. Esta é uma imagem muito legal da rápida conquista de Canaã, mas está em desacordo com as declarações em outro lugar em Josué e no livro de Juízes. Por exemplo, as vitórias dos capítulos 2-12 estão confinadas a uma área muito pequena, que na verdade seria a tribo de Benjamim, basicamente. Por isso, apenas uma pequena área. Em Josué 13:1, Josué 13 abre com a afirmação de que Josué estava velho, em idade avançada, e havia muita terra restante a ser possuída. Em Josué 10, que é a primeira parte de Josué, Josué 10, versos 36 a 39, relata a conquista de várias cidades do sul, incluindo Hebrom e Debir. Mas em Juízes, lemos que eles não haviam sido capturados. Eles foram capturados mais tarde, após a morte de Josué.
Josué 12:10 relata a derrota do rei de Jerusalém. Em Juízes 1:8 e 21, lemos que o povo de Judá fez isso, conquistou o rei de Jerusalém, e que, apesar da vitória, não conseguiram expulsar realmente os habitantes, os jebuseus que viviam lá, e não até o rei Davi, 200 anos depois. Na verdade, vamos ler sobre a captura de Jerusalém. Juízes 1 apresenta uma longa lista de lugares nos quais os cananeus não foram expulsos. Também evidências arqueológicas contradizem a imagem de Josué. No Antigo Oriente Próximo, cidades destruídas tendem a ser niveladas. Então, uma nova cidade simplesmente seria construída em cima das ruínas. E você teria esses montes lentamente crescentes. Cada um deles é chamado conto, de modo que você pode ter ouvido Teldor. Esses são montes que representam as camadas sucessivas de cidades destruídas e reconstruídas. E escavações irão revelar as camadas de destruição sobre o piso dessas novas cidades. Então, seguindo o relato bíblico, seria de esperar evidências de uma destruição de cidades cananeias no século XIII. E os arqueólogos, por longo tempo, estavam convencidos de que eles iriam encontrar essas camadas de destruição. Mas eles foram decepcionados. Eles não descobriram realmente nenhuma evidência de uma extensa conquista ou destruição em camadas arqueológicas do século XII e XIII, antes da Era Comum, é claro. Alguns destes locais, que são ditos terem sido destruídos por Josué e os israelitas, nem sequer foram ocupados nesse período, no final da Idade do Bronze. A partir da Idade do Ferro, a Idade do Ferro começa por volta de 1200. Escavações em Jericó e Ai indicam que ambas as cidades foram devastadas pelo menos 200 anos antes da época provável de Josué, de modo que não havia mesmo qualquer parede de Jericó no tempo de Josué. Dos 20 locais identificados que foram ditos terem sido conquistados ou capturados por Josué e as gerações seguintes, apenas 2 mostram camadas de destruição desta época: Azor e Betel. E, no entanto, curiosamente, a captura de Azor, descrita em Josué, é contrariada em outras partes da Bíblia, porque em Juízes 4 e 5 ainda é uma cidade cananeia. Diz-se ali que ainda é uma cidade cananeia e Josué não conseguiu tomá-la.